Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como fazer a conexão com o banco de dados já existente usando o Entity Framework, criando as classes no modelo Code First na sua aplicação, beleza? Para isso, vou precisar que vocês baixem o novo Visual Studio Community 2013. Na verdade, ele não é necessário ser a versão Community, mas seria interessante que vocês já baixassem, porque ele tem todos os templates que você vai precisar nessa aula. E o que vale contar também é que a versão Community tem uma versão free que a Microsoft liberou recentemente e tem vários templates para desenvolvimento web, desenvolvimento desktop, e é uma versão para uso não comercial, mas que tem muito recurso poderoso da versão Professional, por exemplo. E vale a pena baixar para a gente já começar a usá-lo. Bem, eu vou criar aqui um novo projeto. Okay. Eu tenho aqui um banco de dados já para o que a gente vai fazer, mas eu vou mostrar como criar um banco de dados no Visual Studio. Para você que não sabe, o Visual Studio ele vem com uma versão do SQL Server local que você pode utilizar no ambiente de desenvolvimento. É a versão mais leve, mas com alguns recursos que tem no SQL Server. Então vamos criar uma nova conexão. Vamos criar um novo banco. Create new SQL Server Database. Com o botão direito em Data Connections. Para você acessar esse banco, basta você colocar entre parênteses local db barra v11.0 e você coloca o nome do banco de dados. Vou chamar esse banco de vacinas, porque o sistema é para controle de vacinas. Vou dar OK. Ele criou aqui o banco vacinas, tá certo? Ele não tem tabela nenhuma porque a gente não baixou nenhum script. Então, o que vamos fazer? Vamos botar o botão direito nesse novo banco criado, New Query. Eu vou pegar aqui o meu script para a criação do banco. Vou colar. Eu vou lá no início do script, só para retirar a referência ao banco de dados, ao nome original. Pronto, executado com sucesso. Você dá um refresh aqui. Estão aqui todas as tabelas que vamos usar. Ok? Vamos criar uma nova solução então no Visual Studio. Vou criar aqui New Project. Vou criar uma aplicação Windows Form Application. Vou chamar de vacinas. Não vamos salvar essa query aqui. Ok, eu estou aqui com o meu projeto criado. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar botão direito na minha aplicação e vou fazer agora a conexão dessa minha aplicação com o banco de dados. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui add new item. Eu vou aqui em data e vou aqui escolher essa opção ado.net Entity Data Model. Vou mudar o nome desse carinha aqui para chamar de banco dados. Eu tenho aqui algumas opções. Eu vou escolher a opção Code First from Database. Vou colocar Next e vou escolher aqui. Ele vai me dar várias opções. As opções que eu tenho de banco local. Vou escolher vacinas, que foi esse segundo aqui que a gente criou. Ele vai dar um exemplo de como vai ficar a connection string na minha aplicação. Vou marcar aqui não, para excluir o case sensitive nessa connection string. E está aqui o nome que vai ficar lá no arquivo de configuração, essa connection string. Da Next. Ele vai trazer aqui todas as tabelas do banco. Eu vou marcar todas. Vou marcar Finish. Ok, vamos ver o que foi criado aqui, tá certo? Nosso projeto. Deixa eu fechar aqui todas essas janelas aqui, para a gente ter um espaço aqui para trabalhar. Bem, aqui ele criou vários arquivos. Que arquivos são esses?
Se você prestar atenção no nome dos arquivos, vou abrir aqui, por exemplo, doenças. Ele criou um arquivo, certo? Que é uma classe chamada doença, que se refere à tabela doença, okay? Que tem uma chave ID doença e um nome que é requerido com tamanho 50. Então, essa classe é uma representação da minha tabela do banco de dados. Ou seja, nós estamos trabalhando num contexto de ORM, que é o mapeamento de objetos relacionados, certo? Então, o Entity Framework, para quem não sabe, ele é um ORM que faz o mapeamento das tabelas do banco e transforma em objetos para sua aplicação. Então, ele fez isso com todas as tabelas que estão no banco, transformando em objetos. Outra classe que é bastante importante a gente perceber, essa classe que a gente criou aqui chamada banco de dados, que foi pedido o nome lá no início. Essa classe, ela é uma classe que é de DB Context do Entity Framework, e essa classe é a que vai fazer a relação, essa ponte entre os objetos e o banco de dados. Ela tem a inteligência de transformar as suas requisições em queries do SQL para adicionar, para alterar, para excluir um registro, certo? Nessa classe, você perceber, ele tem várias propriedades com o nome das tabelas. Então a gente vai usar ela para acessar elementos do banco de dados ou para adicionar novos elementos. Beleza? Para exemplificar isso, vou fazer uma pequena alteração. Mas antes, deixa eu mostrar mais uma coisinha aqui nesse carinha. Ele faz uma referência aqui no construto dele a ao name banco de dados. O que é isso? Isso aqui é o nome da Connext String que a gente definiu lá logo no início. Se você vir aqui no appconfig, que é o arquivo de configuração da aplicação, você vai ter aqui uma tag Connext String com o nome banco de dados. E aqui está a string de conexão. A gente está usando o SQL local, que vem com o Visual Studio, mas se você precisar botar no banco real, é só mudar essa Connect String apontando para o banco SQL Server real, em algum servidor que você esteja provendo os dados. Eu vou aqui em Form 1, eu vou aqui em Toolbox, vou colocar aqui um botão para a gente só verificar o que a gente vai fazer agora. Vou dar 2 cliques nesse botão e vou fazer o seguinte. Você lembra que eu disse que a gente vai usar esse banco de dados como a nossa ponte, né? Então, vou criar uma instância desse carinha. Banco de dados. Ele é do tipo banco de dados. E vou fazer o seguinte. Vamos cadastrar uma nova doença. Então, eu tenho aqui doença, que é a classe que foi criada pelo RM, chamada id igual a new doença. Vou passar aqui já o nome, não precisa desse parênteses. O nome doença vai ser gripe. Ok? Ponto vírgula aqui no final. Vou fazer db. bd. Ponto. Doença, que é a propriedade que tem nesse arquivo banco de dados. E ele vai ter vários métodos. Um deles é o add, que eu passo qual é a minha doença, ponto e vírgula, e vou fazer o seguinte, vou fazer bd.savechanges. Ok? Com isso ele já vai salvar no banco de dados. Para garantir isso, eu vou fazer bd.doenças.find. Provavelmente já vai ser gravado com o código 1, que é autoincremento. Então vou passar para uma variável chamada d2, recebe uma instância de doença. Eu vou fazer um messagebox.show d2.nome doença. Ok? Vou rodar minha aplicação. Vou clicar. Vou aguardar um pouco para ver o resultado.
Ok, ele apresentou a mensagem com o nome grip. Isso prova pra gente que ele criou uma instância, salvou no banco, a gente recuperou do banco e está mostrando na tela. Beleza? Vou fechar aqui só para de fato mostrar para vocês como ficou isso do banco. Vou vir aqui na tabela doença, show table data, e aqui está na tabela ID1 doença gripe, ok? Bem, é isso, pessoal. Eu mostrei para vocês como se comunicar com o banco SQL Server através do Entity Framework, fazendo associação do seu banco criado, importando para o seu projeto através do modelo Coder First do Entity Framework. Espero que esse vídeo ajude vocês. Um grande abraço a todos e até.